Mateus é que nós te pedimos, em nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Irmãos, a paz do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Quantos estão felizes com o Senhor nesta noite? Amém. Amém. Glória a Deus. Louvado seja Deus. Quando nós estamos na presença do Senhor, nós nos alegramos, nós rendemos graças ao Senhor, porque Ele é bom, porque Ele é maravilhoso. E nós cremos que Deus, Ele está presente nesse ambiente. Deus está aqui, e onde o Senhor está, meu irmão, o milagre acontece, algo sobrenatural acontece, não é verdade? E nós, desde o início desse culto, nós já percebemos o que Deus está fazendo, onde Deus vai nos conduzir. Deus já nos deu uma direção desde o início desse culto, desde o momento que nós entramos aqui. E cabe a cada um de nós e a todos nós como igreja obedecer aquilo que Deus está nos direcionando, aquilo que Deus está apontando, aquilo que Deus, para onde Deus está nos conduzindo. Quantos aqui estão dispostos a ir para onde Deus mandar? Amém? Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Sabemos que este culto, irmãos, o culto do terceiro domingo do mês é um culto direcionado para as famílias. E nesses dias o Senhor falou muito forte ao meu coração para trazer uma palavra para a igreja com o tema, o Deus de gerações. Um Deus que está presente em todas as gerações. E nós precisamos aprender que o nosso Deus, Ele não tem época, Ele não tem momento, Ele não tem lugar. Ele é um Deus em qualquer situação, em qualquer época da história. Ele é o Deus dos deuses, o Senhor dos senhores. É o Deus da minha vida, é o Deus da sua vida, é o Deus da nossa casa, é o Deus da nossa família. E nós não podemos abrir mão disso, irmãos. Que o Deus que nós servimos é um Deus de gerações. E eu estava a estudar sobre gerações, estava pesquisando, estava lendo e me veio um artigo e eu fui meditar nesse artigo, fui ler um artigo até mesmo para a escola, falando sobre gerações, a construção de gerações, como se constrói uma geração, um tempo de uma geração. E quando nós falamos de gerações, nós precisamos entender o que é uma geração. Na verdade, uma geração é quando um grupo de pessoas, eles nascem e vivem em um determinado tempo da história. Ou um determinado tempo, ou um determinado ano. A partir do momento que aquela pessoa nasce, ou aquele grupo de pessoas nascem naquele determinado ano, ali se marca a sua geração. E eu creio que Deus marcou a cada geração, quando Ele trouxe a minha vida à existência, quando Ele trouxe a sua vida à existência. Porque através das nossas vidas, o Deus das gerações, Ele se manifesta no meio da humanidade. Porque nós somos alvo do amor de Deus o tempo todo. Talvez você já pensou, já parou para pensar sobre a sua geração, o seu tempo de vida ou a sua maturidade, o seu tempo de existência. E eu estava lendo, estava escrito que aqueles que nasceram de 1945 até 1960 é conhecida como a geração Baby Boomers, aqueles que nasceram na explosão dos nascimentos de muitas crianças na humanidade. Se você tem a idade entre 60 e 80 anos, você faz parte dessa geração. A geração que povoou a terra, que deu um boom, uma explosão de natalidade na terra, depois da Segunda Guerra Mundial. Então, você é conhecido como a geração Baby Boomers, ok? Agora, e depois dessa geração, veio a geração X, diferente do que muitos falam aí, a geração X, não, mas é X. A geração X, nascido entre 1960 e 1980, atualmente entre os 40 e 60 anos. Já tem gente que sorriu e sabe que está incluso nessa geração aí, né?
Tem muitos sorrisos, né? Então, geração X. Alguns autores falam de outros nomes aí, mas o mais comum é a geração X. Mas temos também a geração Y, nascido entre os anos de 1980 a 1995. Essa geração Y está aí entre os 25 e os 40 anos. Creio que uma boa parte dos irmãos estão dentro dessa geração, não é? A geração Y. Mas também, mais recente agora, nós temos a geração Z, né? A geração nascida entre 1995 e até 1910. Essa geração aí está entre os 2010. Opa! Assustou, os irmãos assustaram, né? 1995 até 2010, né? Então é a geração Z. Está entre os 15 e até os 25 anos. E recentemente nós temos aí a geração Alfa, né? A geração das nossas crianças, dos nossos filhos, nascido a partir do ano de 2010, que hoje estariam aí entre os 0 e até 14 anos de idade. Então nós temos aí estipulado na humanidade a geração Baby Boomers, a geração X, a geração Y e a geração Z, e a mais recente agora, a geração Alfa. E se nós pararmos para um pouquinho para entender essas nomenclaturas, talvez, não sou estudioso, mas talvez após a geração Alfa, né, as crianças que vão nascer aí esse ano, o ano que vem, já deverá se chamar aí a geração Beta, né? Porque se começa com Alfa, provavelmente, não sou estudioso, mas a tendência é essa aí. Fica aí uma sugestão, né? Se essa é Alfa, a outra deve ser Beta, né? Ou Gama, não sei como se fala aí o alfabeto. E o interessante, irmãos, que esse fenômeno da humanidade, esse fenômeno social, muitas vezes nós olhamos como algo bem externo, bem longe, ou um instrumento, um objeto de estudo, que está fora da nossa realidade. Só que, na verdade, está muito mais próximo de nós do que nós imaginamos. Porque as gerações estão presentes não só na nossa vida, mas estão presentes também dentro da nossa casa, dentro das nossas famílias. Existem famílias aqui hoje, famílias onde existe um casal, e existe também esta família, esse casal que tem um filho com mais de 15 anos e o outro filho com menos de 15 anos. Então, dentro de uma família, nós temos aí 3 gerações dentro de um mesmo ambiente. Então, nós temos participando do mesmo espaço, provavelmente 3 gerações. E se você tem fé, é um casal que tem um filho de 15 e tem uma criança entre 0 e 14, se você tem fé e recebe, pode ser que no ano que vem pode vir mais um filho e participar de uma outra geração dentro da sua casa. As irmãs tomam posse aí? Não é verdade? Então nós temos que estar preparados para isso, não é? Porque é uma realidade. Só que quando as pessoas começam a estudar, começam a verificar, estudos recentes estão pesquisando as características, irmãos, de cada uma dessas gerações. E quando eles pesquisam, que me chamou a atenção, que eles pesquisam as diferenças entre as gerações. Cada geração é diferente uma da outra. E se coloca muito ênfase nas diferenças, nas características de cada geração. E eles mesmos falam que a cada característica, a cada diferença, uma geração vai ficando mais fraca do que a outra. Porque é tanta diferença uma da outra, que elas vão ficando enfraquecidas, por causa dessas diferenças. E pouquíssimos estudos falam que o que sustenta, o que fortalece as gerações futuras, é aquilo que se adquire, aquilo que se traz da geração passada como alicerce. Então, se as diferenças enfraquecem, aquilo que é comum nas gerações, fortalecem as gerações futuras. Vocês estão entendendo? E hoje, nós como igreja, nós precisamos andar no contramão
da história. Se a humanidade fala das diferenças entre as gerações, coloca ênfase nessas diferenças, nós como igreja, nós temos que caminhar naquilo que sustenta, naquilo que é padrão, naquilo que é igual, naquilo que é fundamento. E o que fundamenta, o que fortalece todas as gerações é o Deus que nós servimos, porque independente da geração, o Deus, Ele é Deus de todas as gerações. Nós temos um Deus que é um Deus das gerações. Não importa qual geração nós somos, o que importa é o Deus que nós servimos. É o Deus que nós abraçamos e reconhecemos que Ele é o Senhor da nossa casa, da nossa vida. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia agora, em Êxodo capítulo 3, do verso 1 até o verso de número 6, porque hoje o Senhor, Ele vai trazer algo novo para as nossas vidas, para a nossa casa, para a nossa geração, para as nossas famílias. Quantos creem nisso? Amém? Glória a Deus. Êxodo capítulo 3, o verso de número 1 até o verso de número 6, que diz assim: apacentava Moisés o rebanho de Jetro, o seu sogro, sacerdote de Midian, e levando o rebanho para o lado ocidente do deserto, chegou ao monte de Deus, chamado Horebe. Apareceu-lhe o anjo do Senhor numa chama de fogo, no meio de uma sarça. Moisés olhou, e eis que a sarça ardia no fogo, e a sarça não se consumia. Então disse consigo mesmo: irei para lá e verei esta grande maravilha, porque a sarça não se queima. Vendo o Senhor que ele voltava para ver, Deus, do meio da sarça, o chamou e disse: Moisés, Moisés. Ele respondeu: eis-me aqui. Deus continuou: não te chegues para cá, tire as sandálias dos pés, porque o lugar em que estás é terra santa. E disse mais: eu sou o Deus do teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Moisés escondeu o rosto, porque temeu olhar para Deus. Aleluia. Irmãos, o texto que nós acabamos de ler é uma passagem bíblica onde retrata, onde relata o chamado de Deus para Moisés. O chamado de Deus na vida de um homem, na vida de uma pessoa esta que Deus o separou, o escolheu desde a sua infância para uma missão, para libertar o povo do Egito, o povo da escravidão. Moisés, durante a sua vida, ele passou por algumas situações onde ele fugiu deste propósito, desse chamado, desse projeto de Deus na vida dele. E a Bíblia fala que ele foi para o deserto e ficou cuidando do rebanho do seu sogro por aproximadamente 40 anos. Ali Moisés, cuidando daquele rebanho, fazendo aquilo que achava que estava fazendo o certo, se afastando de tudo que Deus tinha projetado para ele, e ele começa ali a cuidar do rebanho do seu sogro. Talvez na cabeça de Moisés, ele estava vivendo algo tranquilo, algo que todo homem deveria fazer, algo que ele já estava acostumado a fazer, porque por mais de 40 anos ali vivendo no deserto. E a Bíblia fala que em determinado momento da sua vida, do seu dia a dia, ele leva o rebanho para um lugar específico, para o deserto, e ele chega a um lugar determinado chamado Horebe.
um monte, um lugar, onde ele tinha o costume de ir, onde tinha o costume de levar o rebanho. Mas a Bíblia fala que em determinado momento ele olha para um arbusto, ele olha para uma planta, ele olha para uma sarça e vê que aquela sarça estava queimando. Tinha fogo naquele lugar, tinha fogo naquela árvore. E por causa disso ele olha, aquilo chama a atenção, e a Bíblia fala que Moisés olhou para aquela sarça que ardia, mas o que chamou a atenção de Moisés é que a sarça, a árvore, a planta, ela não se consumia com o fogo. Talvez você pode pensar, como muitas pessoas estudiosas pensam, que por estar no deserto, um lugar quente, um lugar onde o sol é escaldante, onde até a ciência já comprova que muitas árvores, muitos galhos secos poderiam se queimar devido ao calor. Mas a Bíblia nos chama a atenção que não é apenas o fogo que estava ali queimando, mas Moisés, ele olha para aquele ambiente, ele vê que aquela planta, aquela árvore, aquela sarça, além de queimar, ela não se consumia. Tinha algo extraordinário, algo sobrenatural naquela árvore, porque ela estava pegando fogo, mas ela não se consumia. E Moisés, por muitos anos, ficou afastado do projeto de Deus, do propósito de Deus, mas eu creio que Deus preparou aquele momento, preparou este cenário para atrair a presença de Moisés, para atrair o olhar de Moisés, para atrair a vida de Moisés a um lugar determinado. Eu não sei como você entrou aqui, não sei quanto tempo você está vagando ou você está longe do propósito de Deus, mas eu quero te dizer nesta noite, para todos nós, Deus tem preparado um Horebe. Para todos nós, Deus tem preparado um Horebe. Fala para o seu irmão assim: Deus tem preparado um Horebe para você. Pastor, o que o senhor quer dizer com essa preparação desse Horebe? Irmãos, aqui nós vimos o texto que aquela sarça pegou fogo e não se consumia. Mas nós precisamos entender que aquela sarça pegou fogo e chamou a atenção de Moisés para aproximar dele. E Moisés, ele aproximou daquele lugar, ele queria se aproximar porque ele estava vendo um fogo que não consumia aquela planta, um fogo que permanecia, um fogo que era sobrenatural, um fogo que, além de queimar aquela árvore, atraiu a presença de Moisés, atraiu o olhar de Moisés. E eu quero dizer para você nesta noite, Deus está te atraindo para algo sobrenatural, para um lugar que Ele preparou, que Ele reservou para você nesta noite, um lugar cheio da presença dEle, porque aquele fogo não era com o propósito de consumir aquela sarça, mas era um propósito de atrair a vida de Moisés para onde o Senhor queria que ele fosse. Por isso é que eu perguntei no início desse culto: você está disposto a ir para onde Deus determinar? Para onde Deus quer nos conduzir? Talvez você veio aqui nesta noite para este culto porque você foi convidado por alguém, talvez por alguma forma você foi atraído para este culto, talvez você sentiu necessidade, mas quem sabe, você já estava acostumado a vir num culto de domingo à noite, talvez a sua presença aqui poderia ser como Moisés, mais de 40 anos vivendo naquele lugar, mas nunca tinha visto uma sarça queimar, nunca tinha visto algo sobrenatural acontecer, até o momento que ele se aproxima. Eu quero dizer que Deus preparou esta noite para te aproximar dEle, para te atrair para a presença dEle, para te atrair para o centro da vontade dEle, porque o que o Senhor nosso Deus mais quer em todas as gerações é atrair cada um de nós para a presença dEle, é nos atrair para onde Ele está nos direcionando. E sabe para onde o Senhor está nos direcionando nesta noite? É para mais perto dEle, é para mais perto da presença dEle, porque a presença dEle, meu irmão, é um fogo que nos aquece,
é um fogo que arde dentro de nós, é uma chama que está dentro de cada um de nós, que faz a cada dia nós sentirmos mais necessidade da presença de Deus. E o que mais essa geração precisa, o que mais a nossa geração precisa, é ser atraídos pela presença do Todo-Poderoso, é sermos atraídos pela presença do Senhor, é sermos atraídos em direção à presença do nosso Deus. E se você for continuar lendo o capítulo 3, o próprio título deste capítulo é o chamado de Moisés, e no versículo 10 faz assim, o Senhor fala com ele: vem agora, eu te enviarei a Faraó, para que tires o meu povo, os filhos de Israel do Egito. Mas o que me chama a atenção é que apenas no versículo número 10, que ele fala a missão que ele queria para Moisés, o propósito de Deus na vida de Moisés. E do versículo 1 até o versículo 9, eu deparo com um Deus de gerações, que Ele quer muito mais do que nos dar uma missão. Eu sei que Deus tem um propósito na minha vida, e eu sei que Deus tem um propósito na sua vida. Mas antes de passar o propósito, a missão que Ele tem para mim e para você, Ele é um Deus de relacionamentos. Ele é um Deus que nos atrai para perto dEle. Ele é um Deus que conversa conosco. E o Deus de gerações, Ele chega para Moisés e fala assim: eu sou o Deus do teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Irmãos, num relacionamento, algo que faz a diferença num relacionamento é a forma que você se apresenta. Sim ou não? Você já parou para pensar nisso? Você vai fazer uma entrevista, você vai conversar com alguém a primeira vez, você precisa se preocupar com a sua apresentação, com a sua aparência, o jeito que você está, para que as pessoas possam saber quem você é, através da sua apresentação. Tem pessoas que falam assim: Deus está preocupado em ver apenas o coração, mas a apresentação é muito importante, é muito importante. Hoje mesmo eu cheguei na igreja de um outro evento, algumas pessoas que sabiam que eu ia ministrar hoje me viram de t-shirt e falaram assim: o senhor que vai ministrar hoje? Sou eu. Aí me olhou de cima e embaixo. Não falaram nada, mas eu creio que eles pensaram assim: que forma de apresentar numa pregação. Outros já falaram: mas o senhor veio assim hoje para pregar? Aí eu falei assim: calma, calma. Para uns eu falei assim: Deus está preocupado com o coração, não é? E a pessoa não concordou não. Eu falei assim: glória a Deus por isso. Aí fui, troquei de roupa, vim preparado. Por quê, irmãos? Deus, Ele se apresentou para Moisés. E Ele diz assim: eu sou o Deus do teu pai. Quem era pai de Moisés? Arão. Quem foi Arão? Um homem que nasceu no Egito, nasceu no meio da escravidão. Mas mesmo nascendo no meio da aflição, o nome dele significa Arão, amigo do Altíssimo. Amigo do Altíssimo. Não importa onde nós nascemos, o que importa é de quem nós somos amigos, não é verdade? E nós somos amigos de Deus. Quem aqui é amigo de Deus? Glória a Deus. E ele fala: eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. Ele está falando assim: Moisés, eu sou o Deus de gerações. Eu sou o Deus que estou me apresentando para você, porque você está fugindo de um propósito, e a sua geração precisa que você tome uma postura, precisa que você se posicione, porque eu tenho por propósito libertar o meu povo do Egito, e é você, Moisés,
que eu quero que você vá lá e lidere essa libertação. Sabe o que eu aprendo isso aqui, meus irmãos? Não importa de onde você veio, não importa de onde você está, Deus tem um propósito específico na sua vida, e o Senhor está esperando você se posicionar, para que o Deus de gerações seja conhecido e reconhecido na nossa geração e nas gerações vindouras. Nós precisamos nos posicionar. Nós precisamos entender que Deus está nos chamando para perto dEle. Nós precisamos, irmãos, que as gerações reconheçam quem é Deus. E o que nós temos feito? O que você tem feito? E quando eu estava estudando a história da Bíblia, veja só, eu estava estudando a história da Bíblia, e eu deparei com, estudando a história da Bíblia, eu deparei com a história de um adolescente, que teve um encontro com Deus, aos 15 para 16 anos, e esse adolescente, no ano de 1645, ele teve um encontro com Deus, e a única coisa que ele fez foi pegar um livro que ele ganhou, um livro que se chamava, na época e chama até hoje, Atos dos Apóstolos, e traduziu do espanhol para o português, e começou a distribuir nas aldeias de Portugal. Começou a entregar para algumas pessoas o livro que ele aprendeu. Quando ele teve a experiência com Deus, quando ele conheceu o Espírito Santo de Deus, ele foi impulsionado para fazer a diferença na sua geração. E ele começou a traduzir o livro de Atos dos Apóstolos, a história da igreja, o agir do Espírito Santo na vida dos apóstolos, e começou a distribuir para as pessoas, na língua da sua nação, Portugal. E estudando a história da Bíblia, eu deparei com a história desse adolescente que se posicionou, que fez aquilo que Deus mandou ele fazer, traduzir o livro do espanhol para o português. E durante a história eu fiquei lendo, fiquei imaginando. Isso no ano de 1645, foi a primeira tradução de um trecho da Bíblia para o português. Depois de 300 e... me ajude a calcular, 300 e... até hoje, 380 anos, mais ou menos. Depois de 380 anos, nós temos aproximadamente 260 milhões de pessoas ouvindo e conhecendo a palavra de Deus na língua portuguesa. Você pode aplaudir o Senhor por causa disso? Um adolescente que atendeu o chamado de Deus, teve um encontro com Deus. Deus preparou um Horebe, um lugar para falar com ele, e ele ouviu. Ele foi atraído por essa chama, ele foi atraído por este fogo, e começou a fazer a tradução. E o mais interessante é que toda tradução que ele entregava era manuscrita, irmãos. Ele fazia tudo manuscrito, traduzia e entregava. Agora tenta imaginar comigo, que eu não consegui chegar numa conclusão. Quantas gerações ele influenciou com essa tradução do livro de Atos? Quantas gerações se passaram ou existiram nesses 380 anos? Quantas vidas renderam aos pés do Senhor por causa de uma pessoa, um adolescente, que aproximou de Deus, teve o seu coração em chamas pela presença do Senhor e fez a diferença na sua geração. E a história fala que ele morreu, e ele não conseguiu ver a totalidade da sua obra. Ele não conseguiu ver, presenciar toda a Bíblia traduzida em português dos manuscritos dele. Mas imagina, até hoje nós estamos lendo a palavra do Senhor,
e mais de 250, 260 milhões de pessoas da língua portuguesa têm esse privilégio. Irmãos, nós precisamos nos posicionar na nossa geração, para que o que nós fizermos hoje alcance outras gerações, para a glória do Senhor. E nessas atitudes, irmãos, que nós precisamos fazer na nossa geração, o que nós precisamos entender é que todas as gerações precisam de um referencial. Fala assim comigo: toda geração precisa de um referencial, no céu e na terra. Daniel capítulo 4, no verso 2 e 3 diz assim: pareceu-me bem fazer conhecidas os sinais e maravilhas que Deus, o Altíssimo, tem feito para comigo. Quão grandes são os seus sinais e quão poderosas as suas maravilhas. O seu reino é um reino sempre eterno, e o seu domínio é de geração em geração. Irmãos, esse texto aqui do livro de Daniel, se você for analisar, se você for entender, ele não foi dito por Daniel, ele foi dito por um rei. O rei Nabucodonosor disse: olha, eu preciso fazer conhecido as maravilhas de Deus, o Altíssimo, aquilo que Ele tem feito comigo. Quão grandes são os seus sinais, quão poderosas suas maravilhas. O seu reino é sempre eterno, o seu governo é de geração a geração. Nabucodonosor disse isso porque ele teve um encontro com o Senhor. Ele reconheceu quem é Deus, mas ele só reconheceu porque tinha um jovem, tinha uma pessoa chamado Daniel, que se posicionou na sua geração e influenciou a vida de um governante para influenciar toda uma nação. Toda uma nação. O livro de Daniel é um livro que perpassa 4 reis, 3 impérios, e Daniel permaneceu como um referencial de Deus na terra. Daniel exaltou o nome do Senhor, fez Deus um referencial para os povos no céu, mas enquanto ele estava na terra, todos os reis procuravam Daniel para conhecer mais do poder de Deus. Nós precisamos ter um referencial no céu, que é Deus, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Mas o Senhor também, Ele deseja que cada um de nós seja um referencial da glória dEle, do poder dEle nessa terra, irmãos. Na nossa geração, onde nós vivemos, o nosso posicionamento, a geração de hoje e as gerações futuras precisam de um referencial de homem de Deus, de mulher de Deus, de filho obediente, de casamento estruturado, de famílias abençoadas. Isto é um referencial nessa terra. E se nós sabemos que tudo que há de comum entre as gerações a fortalece, nós precisamos nos posicionar como homens de Deus, mulheres de Deus, nessa terra, para que essa geração tenha o que passar para a próxima geração. E nós precisamos buscar do Senhor esse referencial em Deus e sermos esse referencial. E que eu aprendo também, irmãos, é que quando o Senhor, Ele aparece para Moisés, Moisés, de imediato, ele teve muita vontade de se aproximar. Ele ficou admirado com aquela sarça que não se consumia, e falou assim: olha, eu vou me aproximar, eu vou estar lá. E Deus fala assim: Moisés, Moisés. E ele fala assim: eis-me aqui, Senhor. Aí ele fala assim: Moisés, para onde você está, e tira a sandália dos seus pés, porque a terra onde você está é terra santa. É um lugar diferenciado. Sabe por quê, irmãos? Porque aonde Deus está, nós não podemos entrar de qualquer maneira. Aonde tem a presença de Deus, nós não podemos chegar de qualquer maneira.
Se nós analisarmos a vida de Moisés, quem foi Moisés? Foi um homem de Deus, um líder, que conduziu um povo à libertação do Egito para a terra prometida. Mas nem isso era suficiente para mudar esse princípio de Deus na vida de todas as pessoas. Não adianta nós querermos, nós temos que tirar algumas sandálias dos nossos pés. Nós temos que liberar algumas coisas das nossas vidas para nos aproximar do Senhor. Nós precisamos tirar dos nossos pés algumas sandálias que talvez você pode estar pensando qual sandália, que tipo de característica, que tipo de atitude. Talvez a sandália do orgulho, da soberba, da presunção, achando que nós podemos, ou você ou eu posso muitas coisas, só basta eu querer me aproximar de Deus, só basta eu ter vontade, eu vou lá e faço, eu vou lá e me aproximo, eu vou lá e experimento. Não, não é assim. Porque aonde Deus está, o lugar é santo. E se nós temos a vontade de nos aproximar de Deus, nós precisamos tirar as sandálias do orgulho da nossa vida. Também precisamos tirar as sandálias das impurezas, da sujeira, do pecado. Porque nós não podemos, mesmo querendo, mesmo vendo o sobrenatural, nós não podemos nos aproximar. Nós temos que tirar a sandália da impureza, do pecado, da sujeira, dos nossos pés. Muitas vezes nós também somos insubmissos. Nós não respeitamos autoridades. Moisés foi um homem que viveu no palácio. Viveu junto com os faraós. Talvez ele poderia ter pensado assim: eu sei o que é estar na presença de alguém muito especial. Mas ali Deus estava falando com eles: não, eu não sou uma pessoa muito especial. Não, Moisés, eu não sou esse tipo de pessoa que você imagina. Eu sou o Deus de todas as gerações. Eu sou o Deus que fez os céus e a terra. E nós precisamos aprender, queridos, tirar as sandálias dos nossos pés. Porque muitas vezes nós queremos mais de Deus, nós queremos nos aproximar de Deus, mas nós não conseguimos e ficamos a perguntar: o porquê que eu não vou mais além do que isso? Porque eu não vou mais adiante? Porque eu não consigo experimentar mais? Talvez é porque você não atentou ainda, porque você precisa tirar as sandálias que estão te atrapalhando se aproximar de Deus. Talvez você é uma das pessoas que querem somente ver os milagres acontecer, o sobrenatural acontecer, porque tem pessoas da nossa geração que estão satisfeitas em ver Deus agir. São pessoas dessa geração que estão acostumadas a ver Deus agir, a olhar a sarça arder, a sarça queimar e ficar: olha como é maravilhoso, olha como é importante, olha como é lindo, olha como é tremendo. E ficam à distância, vendo a sarça queimar. Mas também tem pessoas que eles querem se aproximar. Eles olham o sobrenatural e falam assim: eu desejo, eu quero, eu vou me aproximar, é um desejo. Mas só desejar não é o suficiente. Nós precisamos muito mais do que querer ver, muito mais do que querer aproximar. Nós precisamos nos relacionar com Deus. Nós precisamos nos relacionar com Deus. E essa geração precisa de ter relacionamento com o Deus das gerações, porque quando nós formos passar isso para as próximas gerações, as pessoas vão ver: não, ali vai uma pessoa que tem um relacionamento com Deus. As próximas gerações precisam de ter referenciais de relacionamento com Deus, irmãos, para que o Deus de gerações venha se manifestar no nosso meio. Queridos, e quando nós vemos o que Deus fez para atrair Moisés para perto dele, foi através do fogo. Talvez você pode estar pensando que o fogo só serve para queimar, para consumir, mas eu quero te dizer nesta noite que o fogo de Deus nos atrai até Ele.
o fogo de Deus nos atrai até Ele. A história diz que Moisés foi atraído pelo fogo. A história diz que quando João Batista estava batizando as pessoas do Rio Jordão, em Mateus 3, 11 e 12, ele diz assim: e eu em verdade vos batizo com água para o arrependimento, mas aquele que vem após mim é mais poderoso do que eu, cujas alparcas não sou digno de levar. Ele vos batizará com Espírito Santo e com fogo. Em sua mão tem a pá, e limpará a sua eira, e recolherá no celeiro o seu trigo, e queimará a palha com fogo que nunca se apagará. Irmão, Moisés foi atraído pelo fogo, e João Batista disse que Jesus viria após ele, que nos batizaria com Espírito Santo e com fogo. Aquela geração já estava prometida para que o fogo de Deus permanecesse em cada um de nós. Nós precisamos reconhecer que Jesus Cristo é o Filho de Deus, e Ele tem poder para nos batizar com fogo. Nós não podemos correr do fogo. A nossa geração precisa ser reconhecida como a geração do fogo, meu irmão, porque o nosso Deus é um Deus de fogo, é um Deus de fogo, é um Deus de fogo. O Deus das gerações quer se manifestar nos nossos dias como o Deus do fogo, irmãos. As pessoas precisam olhar para mim e para você e ver verdadeiramente labaredas de fogo andando por esta cidade, andando por essas ruas, andando nas escolas, andando no trabalho. Nós não podemos ser reconhecidos como pessoas do bem. Nós precisamos ser reconhecidos como pessoas do fogo, irmão. Porque Deus tem fogo, Deus das gerações é um Deus do fogo. E quando nós atrairmos a presença do Senhor para dentro de nós, nós experimentarmos o fogo de Deus, sabe o que vai acontecer? Aquilo que é comum na nossa geração vai passar para outra geração, vai passar para outra geração, e nós vamos começar uma geração de incendiários do fogo de Deus, irmãos. Canta lá. Fique de pé no seu lugar, irmão. Fique de pé no seu lugar. Quem aqui quer ser da geração do fogo? Quem aqui quer ser da geração do fogo? O Deus de gerações, Ele quer se manifestar no nosso meio com fogo, irmão. O fogo do Espírito Santo, o fogo de Deus. Comece a clamar ao Senhor nesta hora. Se você quer ser reconhecida como a geração do fogo, comece a pedir fogo de Deus agora. Comece a pedir fogo de Deus. Comece a dizer: Senhor, eu estou sendo atraído pelo fogo hoje. Este é o Horebe, Senhor. Esta igreja não é a igreja Lagoinha de Lisboa. Não, não é. Este lugar, irmão, é o Horebe, é o monte do encontro. É o Horebe. Aqui está o Horebe. O Senhor te trouxe, o Senhor te atraiu. Canta lá. Ai. Olha aí queimando, olha aí queimando. Olha aí queimando, olha aí queimando. Olha aí queimando, olha aí. Olha o fogo aí. Em qualquer outro lugar. É aí que você quer estar? Tua presença me atraiu. Tentei me esconder, com medo de não viver, mas tua glória me atraiu. Tua presença me atraiu. Olha o Senhor acendendo aí o fogo, ó.
É que a sarça Olha aí, pegou ó. fogo e não se Olha aí, olha aí, consumiu. olha aí. Oh, xere, marabaxere, canta, e o labaxere, meu canta. coração queimou Vai queimando o até Senhor, que vai queimando o Senhor, descobriu vai que queimando o um dia Senhor. tua glória Oh, vai re, mais marabaxere. que a sarça pegou fogo e não se consumiu. E a voz que saiu dela um dia me atraiu. Vai espalhando fogo aí, irmão, vai espalhando fogo. Vai espalhando fogo, vai. Espalha o fogo, espalha o fogo. Espalha. Ei, fogo, fogo. É fogo de Deus, irmão. É uma geração do fogo. É uma geração diferente. É uma geração de fogo. Olha aí, cheio de tocha, irmão. Olha quantas tochas acesas. A sarça pegou fogo. Vai queimando, Senhor, vai queimando. Vai, os intercessores. Olha os intercessores aí, derramando fogo aí, ó. Vai orando, vai orando, vai orando. Não serei. Tem fogo de Deus aqui, irmãos. Tem fogo de Deus neste lugar. A sarça está queimando e ela não vai consumir. Recebe aí, irmãos. Olha aí o fogo de Deus. É fogo de Deus sobre a sua vida. É fogo de Deus sobre a sua vida. Olha aí a presença de Deus. Olha aí mais de Deus sobre a sua vida. Olha aí o Senhor te aquecendo, ó. Olha aí o Senhor te esquentando, ó. Olha esse fogo aí te ardendo no seu coração, ó. Oh, vai, Senhor, vai queimando, Senhor. Vai queimando, Senhor. Vai queimando, Senhor. Vai queimando, Senhor. A geração do fogo. A geração que tem um Deus do fogo. Um Deus que nos atrai para o fogo. Senhor. É que a sarça pegou fogo e não se consumiu. E a voz que saiu dela um dia me atraiu. E o meu coração queimou até que descobriu E um dia em tua glória vale mais que mil. é que a sarça pegou fogo e não se consumiu. E a voz que saiu dela um dia me atraiu. E o meu coração queimou até que descobriu que um dia com tua glória, um dia com tua glória É que a sarça pegou fogo. E a voz que saiu dela um dia me atraiu. E o meu coração queimou até que descobriu Vai queimando, vai que um queimando, dia Senhor. com tua glória Vai vale queimando, mais que Senhor. mil. É que a sarça pegou fogo. Não se consumiu. E a voz que saiu dela um dia me atraiu. E o meu coração queimou até que descobriu que um dia com tua glória vale mais que mil. É que a sarça pegou fogo e não se consumiu. E a voz que saiu dela um dia me atraiu. E o meu coração queimou até que descobriu que um dia com Vai tua queimando, glória vale Senhor. mais que mil. Vai queimando, é que a Senhor. sarça pegou fogo e não se consumiu. E a voz que saiu dela um dia me atraiu. E o meu fogo de coração Deus. queimou até É que fogo de descobriu Deus. que um É dia fogo de com tua Deus. glória, um dia com tua glória vale mais que mil. Você que está cheio do fogo, aproxima de alguém aí. Você que está cheio do fogo, oh, recanta, labaxere, canta lá. Comece aí junto com esse irmão aí, com essa irmã, homem com homem, mulher com mulher. E olha o que Deus vai fazer, o sobrenatural. Olha aí o fogo que Deus alastrando sobre a igreja. Rei, show, recanta, labaxere, recanta lá. Nós não podemos ser conhecidos como a geração mais inteligente, mais esperta, mas nós precisamos ser conhecidos como a geração do fogo, irmão, porque o nosso Deus é fogo. Me aproximei, permaneci, o teu olhar me consumiu. E eu sou todo teu, o fogo em teus olhos fez
eu me apaixonar. É o fogo. Queimou todos os Olha aí, ó. outros amores. Olha aí. Queimou todos os outros amores. Olha o fogo de Deus sobre a sua vida. Queimou. Olha o seu coração ardendo em chamas. Olha essa chama aí dentro do teu coração. Queimou todos os outros amores. Eu ainda tenho fome, eu ainda tenho lenha. Diga isso bem forte. Pode vir queimar, pode vir. Eu ainda tenho fome. Declare, abra sua boca. Receba fogo do céu. Pode vir queimar, pode vir queimar. Se pode, ele vai queimar. Fome, eu ainda tenho lenha. Pode vir queimar. Pode vir queimar. Eu ainda tenho fome. Eu ainda tenho lenha. Pode vir queimar. Vai queimando, Jesus. Vai queimando, Eu ainda Senhor. Vai tenho queimando, fome. Senhor. Vai queimando, Senhor. Vai queimando, Senhor. Pode vir. Pode vir queimar. Eu ainda tenho fome. Eu ainda tenho lenha. Pode vir. Queimar. Pode vir queimar. Nos tornamos responsáveis. a chama não vai apagar. Não vai. Essa chama não Nos vai acabar. tornamos É uma chama. É a chama do Espírito Santo. É a a chama de Deus. chama não vai apagar. Nos tornamos Responsáveis. a chama. Não vai apagar. Eu ainda tenho fome, eu ainda tenho lenha. Quero mais, Senhor, quero mais de Ti, Senhor. Eu quero mais fogo, Senhor. Mais fogo, Senhor. Fogo sobre esta geração. Fogo sobre esta igreja, Senhor. Fogo neste casamento, Senhor. Fogo neste relacionamento, Senhor. Fogo nesta casa, nesta Eu família, ainda tenho Senhor. fome. Famílias, ó Pai, cheias do fogo de Deus. Casamentos cheios do fogo de Deus. Jovens cheios do fogo de Deus. Eu ainda tenho fome. Adolescentes cheios do fogo de Deus. Pode vir. Pode vir queimar. Nos tornamos responsáveis. a chama não vai apagar. Nos tornamos Responsáveis. A chama não vai apagar. Eu ainda tenho fome. Eu ainda tenho lenha. Pode vir queimar. Pode vir queimar. Eu ainda tenho fome. Eu ainda tenho lenha. Pode vir queimar. Pode vir queimar. Teu fogo arderá. Deixa o fogo de Deus te queimar. Deixa o fogo de Deus te queimar. Deixa o fogo de Deus te selar.
Nós somos selados pelo fogo do Espírito Santo. A nossa geração é a geração do fogo. O Senhor te trouxe para o Horebe. O Senhor te trouxe para perto da sarça. O Senhor te trouxe hoje para perto do fogo, porque é no fogo que Ele se encontra, é no fogo que Ele está. E nós precisamos aproximar do fogo, da presença de Deus. Vai fazer diferença nessa geração é quando nós tivermos o fogo de Deus em nós. A chama não vai apagar. Nos tornamos responsáveis. Eu vejo tochas de fogo, irmão. Eu vejo tochas de fogo dentro da igreja. Vejo fogo nas tochas, marchando pra guerra. Olha quantas tochas de fogo. Muito galopar dos cavalos, ouço o leão rugir. Vejo fogo nas tochas, chamando pra guerra. Sinto galopar dos cavalos, ouço o leão rugir. Vejo fogo nas rochas, marchando pra guerra. Sinto galopar dos cavalos, ouço o leão rugir. Vejo fogo nas tochas, marchando pra guerra. Sinto galopar dos cavalos, ouço o leão rugir. Vejo fogo nas tochas, marchando pra guerra. Eu ainda tenho fome, Eu ainda tenho lenha. pode vir queimar. Pode vir queimar. Eu ainda tenho fome, Eu ainda tenho lenha. pode vir queimar. Pode vir queimar. Eu ainda tenho fome. Abra a tua boca que Ele vai te encher. Abra a tua boca que Ele vai te encher. Abra a tua boca que Ele vai te encher. Encher de fogo, Eu ainda encher da tenho presença fome. dEle, encher do Espírito Santo. Ele vai te renovar, Ele vai te restaurar, Ele vai te curar nesta noite. Hoje é noite de cura, hoje é noite de restauração, porque a presença de Deus restaura, a presença de Deus cura, a presença do Senhor, o fogo de Deus liberta. Vai curando o Senhor, vai queimando as enfermidades, vai queimando as enfermidades, Senhor, vai queimando as enfermidades, Senhor, vai queimando as impurezas, vai queimando agora, queima, 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 Senhor, as impurezas, vai queimando as enfermidades, Senhor, vai queimando agora, vai quebrando, Senhor, as algemas. Vai quebrando, Senhor, as algemas, Senhor. Vai desfazendo os laços, Senhor. Vai desfazendo agora. Vai desfazendo agora. Vai desfazendo agora, Senhor. Do fogo do Senhor. O fogo que queima a palha. Vai queimando a palha, Senhor. Vai queimando tudo que não provém de Ti, Senhor. Vai queimando, Senhor. Eu ainda tenho fome. Pode vir queimar. Pode vir queimar. Eu ainda tenho fome. Eu ainda tenho
Aleluia, aleluia, aleluia. Glorifique, glorifique, aplauda o Senhor, aplauda o Senhor. Aleluia, aleluia, glória a Deus, aleluia. Aleluia. O Deus dessa geração, o Deus da nossa geração está nos chamando para o fogo, irmãos. Está nos chamando para a presença dEle, para perto dEle. O que vai fazer a diferença na minha e na sua vida, o que vai fazer diferença nessa geração e para as próximas gerações, é o fogo de Deus em nós. É o fogo de Deus em nós. Ele canta lá. E hoje o fogo de Deus limpou enfermidades aqui hoje. Limpou enfermidades aqui hoje. Restaurou vidas aqui hoje. Libertou vidas aqui hoje. Mas eu quero te fazer um convite. Você que está vendo o sobrenatural de Deus, você que está vendo o fogo de Deus, mas nunca aceitou Jesus como o único e suficiente Salvador, eu quero te fazer um convite para que este fogo continue por toda a sua vida. Enquanto você existir, é necessário ter a presença de Jesus na sua vida. É necessário você aceitar a Jesus como o único e suficiente Salvador. Eu quero te fazer esse convite. Tem alguém aqui nesta noite que quer aceitar a Jesus como o único e suficiente Salvador, para que este fogo permaneça na sua vida? Dê um sinal com a sua mão. Tem alguém aqui? Você que nunca aceitou Jesus, mas quer aceitar a Jesus como o único e suficiente Salvador, e hoje você foi atraído por Horebe de Deus. Você que entende isso e quer aceitar a Jesus, dê um sinal com a sua mão. Tem alguém aqui nessa noite que quer aceitar a Jesus? Estenda a sua mão bem alto se tiver alguém aqui. Tem alguém? Tem alguém? Não tem? Glória a Deus. Que todos possam permanecer no fogo de Deus, na presença de Deus, no altar do Senhor, porque Ele não quer que nós fiquemos somente com o fogo de hoje, irmãos, mas Ele quer que nós permaneçamos no fogo da presença dEle, no fogo da presença dEle. Amém? Amém? Glória a Deus. Louva. Você pode aplaudir ao Senhor bem forte. Aleluia. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, assentem só por um instante, que nós ainda temos um momento muito especial, que é um momento de apresentação de crianças. Gostaria de convidar a pastora Joelma para estar aqui comigo. Isso, dá tempo. É muito fogo, né, irmão? Glória a Deus. Nós vamos apresentar as crianças hoje. Eu gostaria de chamar aqui os pais de Pietra Souza Santiago e os pais de Mateu dos Santos Pires. Por favor, venham aqui à frente. Esses casais com essas crianças. Glória a Deus. Gostaria de chamar 2 casais de pastores para nos ajudar. Irmãos, e esse é um momento muito especial, onde aqui está Mateu e a Pietra. E antes de... Aí, ó, tá no fogo já, irmãos, ó. Deus preparou esse dia, esse momento. Eu, na verdade, não conheço os irmãos, mas eu creio que vocês são os pais privilegiados.
Em tantos dias que isso poderia acontecer, o Mateus e a Pietra estão sendo apresentados num culto onde o Senhor manifestou o fogo dele neste lugar. É a geração do fogo, amém? Uma geração que vai fazer a diferença, já está fazendo a diferença. E eles estão sendo apresentados ao Senhor como profetas dessa geração, homens e mulheres que vão fazer a diferença enquanto eles existirem até a volta do Senhor Jesus. Eu sei que muitos podem estar se perguntar, mas aqui não batiza crianças? Não, nós não batizamos crianças porque elas não têm consciência, não têm entendimento dos seus pecados, ou eles são inocentes, eles não podem responder por si só. Por exemplo, olha só, Mateus, você quer aceitar Jesus como único e suficiente Salvador? Eu acho que ele falou assim, eu quero é fogo, né? Pietra, você quer aceitar Jesus como seu único e suficiente Salvador? Já quer o microfone, tá vendo? Que bênção, não é verdade, lindinha? Então eles não têm condições de responder por eles mesmos. Então eles vão crescer e os pais têm a responsabilidade de ensinar o caminho, a verdade e a vida. Aqui eles estão recebendo um certificado para colocar lá no quartinho deles. E eu sei que em breve eles vão perguntar assim, papai, mamãe, o que é isso? O que significa? Aí vocês vão já começar explicando para eles, olha, vocês foram apresentados ao Senhor. O Senhor está sobre a vida de vocês. Vocês recebem também uma Bíblia, porque a Bíblia é a verdade. É ela que vai ser o fundamento na vida do Mateus, na vida da Pietra. E vocês como pais, vocês têm essa responsabilidade de ensiná-los no caminho do Senhor. Amém? Vamos ficar de pé e vamos orar. Estenda as suas mãos. Olha, os pastores, vamos orar. Senhor Deus, querido e eterno Pai, Deus, nós louvamos o Teu santo nome. Pai, aqui estão, ó Pai querido, essas famílias, ó Pai querido, neste culto, ó Pai querido, onde o Senhor se manifestou a Tua presença no meio do fogo, ó Pai querido. E aqui estão, ó Pai querido, Mateus e a Pietra, ó Pai, crianças que nós apresentamos ao Senhor. Nós abençoamos, ó Pai querido, essas crianças, ó Pai. Apresentamos ao Senhor, ó Pai querido, que o Senhor venha guardar, que o Senhor venha livrar de todo mal, ó Pai querido. Que eles venham ser, ó Pai, um referencial do Teu poder, da Tua glória, do Teu fogo, Senhor, nesta geração. E é que através da vida dessas crianças, ó Pai, as próximas gerações possam conhecer ao Senhor, possam se render aos pés do Senhor. Prepara, ó Deus querido, a vida de cada uma dessas crianças, o infantário, ó Pai, a escola, ó Pai querido, o emprego, ó Deus querido, os casamentos, ó Pai querido. Pai, que o Senhor venha estar trilhando junto com eles, ó Pai querido, todo o caminhar, toda a jornada de vida deles. Pai, nós os abençoamos em nome de Jesus. Amém. Eu te abençoo com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais. Eu te abençoo com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais. Amém. Fala para o irmão que está do seu lado assim, tem fogo aí, irmão? Ó, é isso aí, é um fogo que não vai se acabar, não é verdade? Em nome de Jesus, feche os seus olhos. Senhor Deus, querido e eterno Pai, Deus, nós te louvamos, nós te bendizemos, ó Deus querido. Muito obrigado, Senhor, por esse dia, por esse momento tão especial, por esta noite, ó Pai querido, que o Senhor reservou, o Senhor preparou, nos trouxe a Tua presença, ó Pai querido, e nos revelou um Deus de gerações, um Deus do fogo, ó Pai querido, e que este fogo venha estar conosco,
vem estar dentro de cada um de nós, dentro, ó Pai, dos nossos casamentos, nos nossos lares, ó Pai querido, e aonde nós formos, ó Pai querido, nós possamos carregar este fogo da Tua presença para esta geração e para gerações vindouras, em nome de Jesus, amém, Senhor, amém. E você que está em casa, também que você possa ser conduzido à presença de Deus, ao fogo de Deus, constantemente, que haja fogo, que haja presença de Deus na sua vida, na sua casa e por onde você passar, em nome de Jesus. Leva-te,